E nesse vídeo vamos abordar o conceito de simplificação de radicais, como extrair fatores do radicando. Se um ou mais fatores do radicando tem o expoente do radicando igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade raiz enésima de A elevado a n, isto é, quando o expoente do radicando for igual ao índice, esses fatores podem ser extraídos do radicando. Vamos a alguns exemplos. Então, inicialmente, o que devemos fazer? Já que a raiz quadrada de 75, ela não possui um valor numérico exato, então a gente faz a simplificação deste radical. Como? Inicialmente eu copio o radicando e decompomos, isto é, dividimos ele pelos números primos. De acordo com os critérios de divisibilidade, podemos dividir o 75 por 3. Se eu dividir o 75 por 3, eu vou obter o valor numérico 25. Aí o 25 dá para decompor pelo número 5, que vai dar 5. 5 é divisível por 5, que dá 1. Quando eu fatorar completamente o radicando, o que eu preciso prestar atenção? Eu preciso prestar atenção no índice do radical. Por exemplo, aqui temos uma raiz quadrada, então devemos formar potências de acordo com que o expoente do radicando fique igual ao índice, para aí sim extrair esse fator do radical. Então, como aqui é uma raiz quadrada, devemos formar uma potência de expoente 2. Então, isso fica 5 ao quadrado multiplicado por 3. E aí, o que eu faço? Eu substituo 75 por esta forma fatorada. Ou escrevemos cada fator aqui como um produto de radicais. E aí fica raiz quadrada de 5 ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 3. Perceba que aqui o expoente do radicando é igual ao índice. Então posso, como se fosse aqui, cortar a raiz, de acordo com esta propriedade. Então significa que isso dá 5 raiz quadrada de 3. Então significa que a raiz quadrada de 75 tem como sua forma simplificada o valor 5 raiz quadrada de 3. Depois, aqui eu tenho a raiz cúbica de 162. Copio o radicando. Como o radicando aqui é um número par, eu decomponho ele por 2. Se eu decompor 162 por 2, dá 81. 81 ele não é par, mas perceba que a soma dos algarismos aqui dá 9. De acordo com o critério de divisibilidade, eu posso dividir 81 agora por 3. Se eu dividir por 3 dá 27. 27 é divisível por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Como aqui é uma raiz cúbica, devemos formar potências de acordo com que o expoente da base fique igual a 3. Então, eu posso escrever isso como 3 ao cubo multiplicado por 2 multiplicado por 3. Agora, como aqui eu tenho 3 fatores, eu posso escrever esse radical como um produto de fatores, de acordo com o índice 3. Então fica raiz cúbica de 3 ao cubo multiplicado pela raiz cúbica de 2 vezes 3. Aí perceba que aqui o expoente do radicando é igual ao índice da raiz. Então eu posso extrair esse fator do radical. Então fica 3, que vai multiplicar a raiz cúbica de 6. Então significa que a raiz cúbica de 162 tem como forma simplificada o valor 3 raiz cúbica de 6. Depois aqui, perceba que aqui eu tenho um valor numérico, e fatores algébricos. Inicialmente eu vou fatorar aqui o valor numérico, que no caso é o 50. Então o 50, como ele é um número par, dá para dividir ele por 2. Dividindo ele por 2 dá 25. 25 é divisível por 5. Depois divido 25 por 5 dá 5, que vai dar 1. Como aqui é uma raiz quadrada, eu formo potências de acordo com que o expoente fique igual a 2, já que aqui eu tenho o índice da raiz igual a 2. Então isso vai ficar 5 ao quadrado multiplicado por 2. Agora, eu posso escrever cada um desses fatores de acordo com o índice da raiz, ou seja, separar esse produto num produto de radicais de índice 2.
Agora, perceba que o x ao cubo, né, ele tem um expoente maior do que o índice do radical. Então, isso aqui também pode ser fatorado de tal forma que a potência ela tem o expoente 2, como x, a raiz quadrada de x ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de xy. E aí, o que eu devo fazer? De acordo com essa propriedade, as potências que tiverem o expoente igual ao índice do radical são extraídas do radicando. Perceba que nessa multiplicação eu posso retirar tanto o 5 quanto o x das raízes quadradas, uma vez que o expoente aqui é igual a 2. Então isso vai dar 5x multiplicado pela raiz quadrada de 2xy. Então, 5x multiplicado pela raiz quadrada de 2xy. Depois, o próximo exemplo. Eu quero saber quanto dá 10x multiplicado pela raiz quadrada de 112 x ao quadrado y. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar o 112. Fatorando o 112, como ele é um número par, dá para dividir ele por 2. E aí dá 56. 56 dividido por 2 dá 28. 28 continua sendo par. Divido por 2 dá 14. Divido por 2 dá 7. 7 ele é um número primo, então eu só divido ele por 7. Que vai dar 1. Agora, como aqui é uma raiz quadrada, o que eu vou fazer aqui? Eu vou formar potências de tal forma que o expoente fique igual a 2, já que a raiz é quadrada. Então vai ficar 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao quadrado multiplicado por 7. E aqui, ao invés de eu separar, né, esse produto como produto de radicais, eu vou substituir o 112 por 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao quadrado multiplicado por 7. Então vai ficar 10x raiz quadrada de 2 ao quadrado, multiplicado por 2 ao quadrado, multiplicado por 7, multiplicado, já que aqui é uma raiz quadrada, copiei o x ao quadrado e copiei o y. Agora, todos os fatores, né, que tiver o expoente do radicando igual ao índice serão extraídos da raiz. Então eu vou copiar o 10x, né? E esse 2, já que ele é elevado ao quadrado, sai da raiz. Esse 2 ao quadrado, a base sai da raiz. E esse x ao quadrado vai ser extraído da raiz como x, raiz quadrada dos fatores que tiverem o expoente menor do que o índice do radical. Ou seja, raiz quadrada de 7 multiplicado por y. Agora aqui eu posso realizar uma multiplicação entre os valores numéricos. Então, 10 vezes 2 dá 20, vezes 2 dá 40, e x vezes x dá x ao quadrado. Então, teremos 40, né? X ao quadrado, raiz quadrada de 7y. Certo? Depois, na letra E. Perceba que aqui ó, tem um radical de um radical. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Inicialmente, vamos fatorar o 2187. Se eu fatorar o 2187, como ele não é um número par, mas a soma dos algarismos aqui ó, vai dar quanto aqui? Vai dar 11, 18. 18, né, é um número divisível por 3, então vamos dividir isso por 3. Se eu dividir por 3, vai dar 729. 729 dividido por 3, 243. Dividido por 3 dá 81, divide por 3 dá 27, divide por 3 dá 9, divide por 9 dá 3, 3 é divisível por 3, que vai dar 1. Agora, como é que eu vou escrever aqui a forma fatorada desse radical de radical? Lembre-se, né, que quando eu tenho o radical de um radical, eu posso multiplicar os seus índices. Então, se aqui é uma raiz quadrada e aqui é uma raiz cúbica, significa que multiplicando os índices dá 6. Então, eu vou formar aqui ó, grupos, né, de 6 elementos. Para quê? Para que eu tenha uma potência de expoente 6. Então, vai ficar 3 a sexta multiplicado por 3. E aí, ó, esta expressão vai ser substituída no lugar de 2187 com uma raiz de índice 6. Então, ficou a raiz sexta, né, porque 2 vezes 3 gera o índice 6, 3 a sexta multiplicado por 3. Agora, perceba que o x a nona, né, o 9 aqui, ó, que é o expoente, ele é maior do que esse 6. Então, ele pode ser fatorado para obter potências de expoente 6. Então, eu vou escrever aqui ó, x a sexta.
Agora, o que eu preciso fazer? Do 6 para chegar no 9, falta 3 elementos. Então, x à nona é a mesma coisa que x à sexta multiplicado por x ao cubo. Agora, o expoente 10, ele é também maior do que o 6, então eu posso fatorar ele para formar potências de expoente 6. Então vai ficar y à sexta, e depois teremos um outro fator aqui, que é o y elevado à quarta potência. Porque do 6, né, para chegar no 10, de acordo com as propriedades das potências, para obter o y à décima, eu devo multiplicar y à sexta por y elevado à quarta potência. Agora, todos os fatores, né, que tiveram o expoente igual ao índice da raiz serão retirados do radicando. Então, o que vai sair aqui? Ó, o 3, o x e o y. Então, vai ficar 3xy multiplicado por 3x ao cubo e y à quarta. Então, esta expressão é a forma simplificada desse radical de radical. Vamos ver mais um exemplo semelhante ao E. O exemplo F, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de 512x à sétima. Como a raiz quadrada dá uma raiz quarta, então eu posso escrever isso como a raiz quarta de 512x elevado à sétima potência. E aí o processo é o mesmo. Como assim? Ó? Copio o radicando, 512, e decompõe ele por 2 uma vez que ele é par. Isso dá 256, divide por 2, 128, divide por 2, 64, divide por 2, 32, divide por 2, 16, divide por 2, dá 8, divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, dividido por 2, dá 1. E agora? Não esqueça, né, que eu tenho que prestar atenção aqui no índice do radical. Se ele é 4, eu devo formar potência, então falando que o expoente fica igual a 4. Então teremos aqui ó, 2 à quarta, né, multiplicado por 2 à quarta, de novo, multiplicado por 2. Então esta expressão será substituída no lugar do 512. Então fica raiz quarta de 2 à quarta, multiplicado por 2 à quarta, multiplicado por 2. Agora, perceba que o x, né, tem um expoente maior do que o índice da raiz, então ele também pode ser fatorado para obter potências de expoente 4. Então vai ficar x à quarta. Aí do 4 para chegar no 7, falta 3. Então para obter aqui o x à sétima, eu devo multiplicar o x à quarta por x elevado ao cubo. Agora, quem será extraído aqui do radical? Vamos ver. Se o expoente aqui é 4, todas as bases tiver o expoente 4, ou seja, o 2 vai sair do radical, esse 2 sai do radical, o x, raiz quarta de 2xy ao cubo. Multiplicando os fatores externos, né? Ou seja, 2 vezes 2, terei ó, 4x raiz quarta de 2x elevado à terceira potência elevado ao cubo. Mais um exemplo. 2. Simplifique colocando o fator comum em evidência. Então, eu tenho 6 mais a raiz quadrada de 8. Perceba que o 6, né, ele é um número racional. E a raiz quadrada de 8 é um número irracional, porque a raiz quadrada de 8 não tem um valor exato, né? Então, o que devemos fazer? Decompor a raiz quadrada de 8. Então, copio radicando 8 e decompõe ele por 2, porque ele é par. Aí dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Agora, como é que eu vou escrever aqui a forma fatorada? Se o índice do radical é igual a 2, então eu devo formar potências de expoente 2. Então vai ficar 2 ao quadrado multiplicado por 2. E essa expressão vai ser substituída lá dentro da raiz. Então, copio 6, né, que é um número racional, mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado multiplicado por 2. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz nos outros exemplos. Todos os fatores, né, que tiverem um expoente igual ao índice da raiz serão extraídos do radical, ficando do lado do radical. Então fica 6 mais 2 raiz quadrada de 2. Pronto, simplifiquei. Só que ele pede também para colocar o fator comum em evidência.
O fator comum aqui de 2 e 3, né, é o menor divisor comum, que no caso é o 2. Então o que eu faço? Escrevo 2 multiplicado por, abro um parênteses. E agora, para obter a expressão equivalente a 6 mais 2 raiz quadrada de 3, simples, divido cada fator pelo fator comum. 2 dividido por 2 gerou 3, mais 2 dividido por 2 dá 1, raiz quadrada de 2. Só que eu não preciso escrever 1 raiz quadrada de 2. Eu vou colocar só mais raiz quadrada de 2 e fecho um parênteses.